Jesus, Senhor Jesus. Pois eu sou a luz do mundo, quem nos diz é o Senhor. E vai ter a luz da vida quem se faz meu seguidor. Louvor, louvor e honra a vós, Senhor Jesus, Senhor Jesus. como nos domingos anteriores, eu vou ler a fórmula mais longa do texto. Então deixem o folheto e acompanhem escutando, porque o nosso texto aqui tem mais detalhes. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre os meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então, os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade. Ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: É maior de idade, interrogai-o a ele.
Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego, disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: se ele é pecador, não sei, só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: tu sim és discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: espantoso, vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas, como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, louvor e honra a vós, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Sentados, nos recolhamos a um tempo de silêncio e em nosso coração rezemos, pedindo ao Divino Espírito Santo que venha em nosso auxílio, nos abra a inteligência, nos abra os olhos da fé e nos faça enxergar Cristo que esta palavra nos revela. Supliquemos. Amém. Irmãs e irmãos, mais próximos da Páscoa, nós somos conduzidos a Jesus, introduzidos a Jesus no mistério da sua luz, da luz da sua presença em nosso meio. Como ele mesmo se apresenta no começo do Evangelho: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Não há outra. Não é enquanto estou no mundo eu sou uma luz, ou uma das luzes, mas eu sou a luz. Não se confunde, não se mistura, não se equipara, não tem concorrente. Essa luz que Ele oferece para nós é Ele mesmo, a luz. Mas não é um caminho fácil. Não é um caminho simples. Nós somos, por vezes,
envolvidos num emaranhado de confusão humana, cultural, social, religiosa, política, num emaranhado de coisas que por vezes cega a gente ou fragmenta a visão da gente e a gente não enxerga as coisas de forma inteira. Eu quis ler o texto todo, porque o texto que vocês têm à mão, nós vamos usá-lo em algumas passagens. Você pode tomá-lo aí, o Evangelho. É bem menor a parte que tem no folheto do que o texto todo. O texto todo são 41 versículos. Uma narrativa longa, mas muito pedagógica, extremamente pedagógica. Tem uma palavra que a gente usa na liturgia e na catequese, é um texto profundamente mistagógico. Ao ouvir e meditar sobre ele, você é conduzido para dentro do mistério. É isso que significa mistagogia, aquilo que nos conduz para dentro do mistério de Deus. Permitamos que o Senhor nos conduza. O texto diz assim, é capítulo 9 de João, versículo 1 ao 41. No versículo 1, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. No seu folheto já salta para o versículo 6. Porém, antes de Jesus agir, fazer o rito de cura, tem uma problematização que você não tem aí. Os discípulos perguntam a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. Agora vem aquela introdução para ampliar a visão da fé. Onde é que os discípulos receberam uma formação, uma instrução, que dão base a eles para fazer uma pergunta para Jesus, uma pergunta que 90% dela é afirmativa. Eles perguntam afirmando: quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? O que estava por trás? Qual influencer, qual pregador esses discípulos estão ouvindo para ter essa compreensão? Aqui não é se tem pecado, aqui o problema é só quem pecou. Não vamos mexer com o tema. E Jesus mexe no tema. Jesus desmente a afirmação deles: nem ele nem seus pais pecaram. Todos nós aqui conhecemos em nossas famílias, ou nas famílias de amigos, alguma realidade de pais que tiveram filhos que nasceram portando alguma deficiência. Dramaticamente, no passado, mas infelizmente até hoje, com tudo que a gente já tem de formação e informação, a estupidez nossa ainda faz a gente fazer esse tipo de questionamento e de afirmação. Por que nasceu assim? O que Deus está querendo dizer? É um recado de Deus. É Deus punindo os pais ou punindo a ele? O que os discípulos perguntam a Jesus está na Bíblia. Mas mais do que na Bíblia, está fortemente arraigado nas concepções religiosas do Oriente Médio todo. Se você viajar pelo Egito, se você viajar lá pelo Irã, o mundo persa, o mundo babilônico, se você viajar pelo mundo árabe, as concepções antigas, e muitas delas predominam até hoje, existe um vínculo estreito entre pecado
e enfermidade ou deficiência física. Isso é um dado da cultura de interpretar o fenômeno assim. Era uma concepção também no judaísmo muito difundida, embora já na Bíblia, no Antigo Testamento, desde o século VIII a.C., fortemente criticada. No Antigo Testamento você encontra afirmações assim, brevemente, só para você ter noção do que é uma deformação religiosa. Para quem cuida de saúde mental, uma das coisas mais difíceis de lidar e tratar na saúde mental é quando a pessoa com os problemas de saúde mental trazem um embasamento religioso para a formulação da concepção dela e ajudar a tratá-la e dizer, olha, isso que você pensa, esse modo de compreender as coisas, esse modo paranoico, neurótico de entender as coisas, não pode ser de Deus. E a pessoa se sente profundamente ofendida porque questioná-la é questionar Deus. E está na Bíblia, irmão, dizem alguns. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 1. Capítulo 18, versículo 1. Os pais comeram uvas verdes e os filhos nasceram com os dentes embotados. Jeremias 31, 29. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram. O que está por trás? Se nasceu com alguma marca, como o cego de nascença, o embotado o que está por trás do provérbio é a educação de menino custoso querendo comer fruta verde, não espera madurar. Então, para controlar o comportamento dos meninos, se vai pela repressão e pela ameaça. Não coma, porque quando nascer seu filho, vai nascer com o dente embotado por causa da nódoa, do sumo da uva verde que deixa os dentes escurecidos. E é claro que era um tipo de código de controle de comportamento. Apela para a religião para alcançar comportamentos de domínio violento. O Salmo 38, versículo 2 e 6, o salmista diz assim, olha, cuidado a hora que você for ler o Salmo, rezar o Salmo 38. Olha o que o salmista reza. Olha o que ele pede. Castiga-me, Senhor. Sim, castiga-me. Nada de intacto em minha carne. Por tua ira, nada há de são em meus ossos. Em razão dos meus pecados, sim, castiga-me. Minhas feridas infectas supuram, tua mão se abateu sobre mim. Castiga-me, Senhor. Está na Bíblia, irmão. Não é isso que a gente ouve? Aguarde. O livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 5 diz, eu sou o Senhor, um Deus exigente, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª ou 4ª geração. A doutrina espírita se baseia muito nesta formulação. Está na Bíblia. Eu sou um Deus exigente, eu castigo a falta dos pais nos filhos até a 3ª ou 4ª geração. Pronto. Os discípulos tinham uma base religiosa para passarem, olhar para o cego de nascença pedindo esmola e simplesmente rotular. Ele ou seus pais pecaram. Acertem com Deus, não comigo. Porque o que está por trás deste argumento dos discípulos não posso fazer nada por você. No máximo jogar uma esmola, mas você fica onde você está, na
no castigo e eu fico onde eu estou, na bênção. O que está por trás é isso. Só que há um movimento fortíssimo na Sagrada Escritura. Os mesmos profetas Ezequiel e Jeremias são os pais da nova doutrina. Assim diz o Senhor: no meu tempo não mais se dirá, os pais comeram uvas verdes e os filhos nasceram com dentes embotados. No meu tempo, cada um pagará pela sua própria falta. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Ezequiel 18:20 diz: aquele que peca é que morrerá. O filho não arcará com a iniquidade do seu pai. O pai não arcará com a iniquidade do filho. A justiça do justo estará sobre ele, a maldade do mal estará sobre ele. Assim diz o Senhor. Amém, igreja? Amém. Mudou, igreja? Mudou? É o novo dogma da responsabilidade. Cada um é responsável por aquilo que traz sobre si, mas cada um tem também outro nível de responsabilização. Existe a responsabilidade pessoal, mas existe a responsabilidade familiar, comunitária, social, eclesial, de todos com todos. Se você caiu na desgraça, você caiu na desgraça por sua falta, e não porque Deus te mandou a desgraça. É assim que está a base do que Jesus está ensinando. E agora vamos à ação de Jesus. Depois de Jesus dizer que ele trabalha e que enquanto ele está no mundo, ele é a luz do mundo, aí vem o versículo 6 aí do seu folheto. Vamos lá? Dito isso, Jesus, vamos ler? Jesus cuspiu no chão, Toda a igreja lendo. fez lama com saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Brada a igreja. vai lavar-te na piscina de Siloé. Vai. Que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Pronto. Dito isso para os discípulos, nem ele nem seus pais pecaram. Eu sou a luz do mundo. Eu posso romper com as doutrinas herdadas das culturas pagãs, das fórmulas religiosas que concebem Deus como um Deus indiferente ao sofrimento humano. Eu sou a luz do mundo, e esse que está caído, seja ele, ou seja seu pai, ou não seja ele, nem seja os seus pais que pecaram, eu preciso me aproximar dele e oferecer a ele o que eu tenho para dar-lhe sentido da vida. Jesus chega perto, cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. O que significa esse cuspir? A boca, no ambiente da cultura, de todos os povos e culturas, mas lá, no ambiente da cultura semita, a boca é por excelência o lugar do afeto. O beijo é coisa muito íntima do esposo com a esposa, dos pais para os filhos, dos filhos para os pais. Não se sai beijando assim igual nós brasileiros temos tanta liberdade para beijar todo mundo, mas é símbolo do afeto. Ao cuspir no chão, o nome Adão no aramaico, para as línguas primitivas, uma palavra, às vezes ela tem um conjunto de funções de compreensão. A palavra Adão é o mesmo que pó, terra ou chão. Quando diz que Jesus cuspiu no chão, significa o afeto de Jesus tocou o barro de que nós somos formados.
Porque todos nós, se morrermos e ficarmos abandonados aí no matagal, se nós cairmos num rio, a água vai derreter, nos diluir, e nós vamos virar água e virar areia. No fundo, não somos barro, não somos terra, somos chão. O que está por trás é essa concepção, muito bonita e muito lúcida. O afeto de Jesus, o cuspe, mistura com a nossa condição de barro, de chão. Ele faz uma lama, passa no olho do cego e dá um comando: vai lavar-te na piscina de Siloé. O cego foi, lavou e voltou enxergando. Agora vem o salto. Difícil. Não sei se darei conta. Fico com medo, pedindo ao Espírito para dar conta do salto que nós vamos dar agora. É grandioso. A partir de agora, o que Jesus está dizendo para os discípulos e para nós é o seguinte: vocês estão no mundo, vocês recebem o dom da fé, a graça de ter fé, de compreender as coisas com os olhos e com o coração de Deus. Deus toma a iniciativa dele de vir ao encontro de toda pessoa, de todo homem, de toda mulher, e em Jesus ele vem para tirar, ele é o Cordeiro de Deus que vem para tirar o pecado do mundo. A partir de agora, cuspir, que representa todo o afeto que ele oferecerá. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. Teologia de João. Jesus está dizendo para nós o seguinte: Deus te dá a graça. Se você se abre para a graça e faz a sua parte, acolhendo a graça e acolhendo o comando, a graça, a lama que Jesus passou no olho, o comando, vai lavar-te na piscina de Siloé. O que significa isso? Que Deus faz a parte dele antes que mereçamos. Antes que mereçamos. Deus faz a parte dele, não porque o ceguinho pagou o dízimo, deu oferta, fez uma promessa, fez um voto, foi a Trindade a pé, ou Aparecido do Norte a pé. Deus faz a parte dele sempre. Deus é sempre atento a tudo quanto nós precisamos. Mas ele toca-nos com seu afeto. Mas nós precisamos abrirmos-nos à graça dele e precisamos escutar sua voz e permitir que a sua voz conduza-nos. Significa o quê? Que Deus te dá a graça e você precisa fazer a sua parte. Senão você continua cego porque quer. Porque o pior cego é aquele que não quer ver. Mas isso inaugura uma outra ordem de relação com Deus. Eu agora não mais me relaciono com Deus para praticar rituais religiosos, fazer oferendas, dar prendas e prêmios para Deus, oferecer sacrifício, fome, penitência, jejum, oração, um tanto de reza, e aí eu faço a minha penitência, o meu sacrifício, Deus fica me devendo. Ele viu que eu fui decidido, eu me dei, ele vai ser obrigado a me retribuir. Aqui acaba com o postulado básico da doutrina da retribuição. O que Jesus está desmantelando aqui é a doutrina da retribuição. É a doutrina da meritocracia, é a doutrina do altar como balcão de negócio. Eu trago o meu voto, minha promessa para Deus, se eu for fiel, Ele também vai ser. Não é mais isso, até porque a graça, o dom, é dom, não porque eu mereço. Se fosse merecimento, não seria graça. Amém? Amém. Só é graça porque não é merecida. Quando é merecido é prêmio, é salário.
Graça é graça porque ela é imerecida sempre. Eu me abro à graça e faço a minha parte. É tão difícil mexer com esse tipo de argumento, porque é tão mais frutuoso para as religiões ensinarem que o mérito, que a parte nossa bem feita é que vai dar retorno, é tão mais retornável até para as contas das igrejas e das religiões, não é? Como é que você se relaciona com Jesus? Você tem acolhido as graças, os afetos, os dons que Deus tem te dado? Você tem acolhido o comando que Deus tem te dado? Você tem feito a sua parte? Ou você acha que só vai ser graça de Deus a hora que você ganhar tudo deitado aí onde você está? O ceguinho podia pensar: não fiz nada, o senhor falou que eu não pequei, meu pai não pecou, agora o senhor resolve isso aqui, vou continuar aqui. Não podia? O ceguinho levantou, além de cego, de nascença, com o olho tampado de barro, caminhou, porque agora inaugurou uma forma nova de visão, a visão da fé. Agora inaugurou uma forma nova de relação com Deus, a relação pela primazia da fé. Eu escuto Deus e caminho sob a orientação de Deus, ainda que eu não tenha absolutamente nenhum controle. Ter fé é dar-se nas mãos de Deus e deixar que o controle seja todo dele, até quando Ele me manda fazer absurdo, além de cego, com o olho tapado, caminhar e lavar. Vai, faz, porque o milagre já está em andamento. Amém, igreja? Amém. Amém? Amém? Sabe aquela regra de pessoas que vêm para a igreja pedir a Deus o milagre de ser curado? Deus já te deu um milagre de profissionais da saúde, de estudiosos de altas tecnologias, para mapear o seu organismo todo, descobrir tudo que precisa ser ajustado no seu organismo, por tratamentos, por medicação, por mudança de comportamento e de hábito, de forma de cuidar de você. E o profissional da saúde te apresenta um caminho exigente de disciplina que você vai ter que cumprir. Passa a medicação e o rigor da dieta. Quantas pessoas chegam aqui aos pés de Jesus ou de São José e Nossa Senhora diz: Senhor, meu remédio é o Senhor, eu não vou fazer esse tratamento porque eu confio que o Senhor vai me curar. Essa é a pior forma de ter fé. A forma mais bárbara de ter fé. Porque se você acreditar que enquanto você estava procurando descobrir o que você tem, muitos já consumiram suas vidas, inclusive pelo dom do Espírito Santo, ocupando-se anos e anos e anos e anos em estudo, em pesquisa, em desenvolvimento de tecnologia, para ajudar você a descobrir que você, fazendo sua parte, sua qualidade de vida pode mudar. Deus já providenciou. A pergunta é: você topa fazer a sua parte ou quer tudo pronto sempre? Está me entendendo, igreja? Está entendendo? Agora vem o salto. Vamos lá? Ele, no versículo 7, ele foi, lavou e voltou enxergando. A obra de Jesus é restaurar aos homens sua origem divina. Jesus nos conduzirá para que recebamos a verdadeira fé, a verdadeira luz. O cego pôs-se nas mãos de Jesus contra um sistema de doutrina, de religião, que não queria que ele mudasse a condição dele.
os vizinhos começaram a fuxicar. No versículo 8, até bem à frente, a fofoca dos vizinhos. Os vizinhos ficam na dúvida, não é ele, alguém parecido com ele. Pega o ceguinho curado e entrega para os fariseus, porque tinha sido feito o ato de cura num sábado, que Jesus fez lama e curou. Os fariseus empreendem um interrogatório, bombardeiam o ceguinho, e o ceguinho vai provocando os judeus, dizendo-lhe, até que eles perguntam, para você quem ele é? Ele diz, é um profeta. Eles ficam indignados, não pode um que nasceu cego ter uma concepção dessa, ter uma visão de fé dessa. Foram atrás, do versículo 19 em diante, dos pais. Bombardeiam os pais de pergunta, até que os pais dizem, ele é maior de idade, é nosso filho, nasceu cego, como é que foi curado? E quem curou? Pergunta a ele, é maior de idade. E o texto diz que os pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. Minha gente, aqui está falando de autoridade religiosa, política, cultural, econômica, social, tudo num trem, Banco Master, tudo num trem só, uma cúpula só, religião, política, justiça, corrupção, crime organizado, tudo numa coisa só, a mesma coisa. Eles bombardeiam os pais tinham medo. Qual é a cegueira do cego? Nasceu com uma deficiência. Qual é a cegueira dos pais? O medo, a religião do medo. Hoje em dia, não são poucos os que se tornam frequentadores de igrejas e de religiões, e que por medo de Deus, tanto quanto por medo do capeta, do castigo, do mal, da desgraça, do purgatório, da infelicidade eterna, ou de um trem ruim está batendo nas janelas da minha casa, a porta está batendo demais, tem um trem me rodando. Hoje em dia a religião do medo está na casa de muitos de nós, não está? Porque tem quem se beneficia e ganha muito com a religião do medo. Ela é uma fonte de riqueza para muitos. Enquanto eles gritavam, cuidado com o comunismo, cuidado com o crime organizado, cuidado, eles estão no mesmo lugar, reunindo crime organizado, materialismo violento, corrompendo a justiça, a política, patrocinando políticos, no mesmo sistema. Mas na igreja, falando mal de quem não está sendo fiel no dízimo, na oferta, e não está vivendo a religião do jeito que eles ensinavam que devia viver. A cegueira dos pais é a religião do medo. Peça ao Senhor para te libertar dessa cegueira. Amém? Amém. Pode reagir. E agora vem um salto maior. Depois do enfrentamento com o ceguinho, o bom humor dele é maravilhoso. Eu já disse a vocês não me escutaram. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? É o bom humor do ceguinho. Então os fariseus insultaram-no dizendo, tu sim é discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. O ceguinho diz, os fariseus dizem, Moisés nós sabemos quem é, esse nós sabemos nem de onde ele é. O ceguinho diz, espantoso vocês não saberem de onde ele é. Nós sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. O ceguinho chama Jesus de piedoso e fazedor da vontade do Pai. O mesmo modo como Jesus se apresentou para a samaritana.
E para os discípulos, domingo passado, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Lembra? Quando eles ficam furiosos com o ceguinho diz a eles: jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram, acho que vocês têm aí o versículo 34, não tem? Tem, é importante. Vamos lá? Olhe só o desfecho extraordinário do texto. Os fariseus disseram, leiam: tu nasceste todo em pecado e está nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Os fariseus dizem que ele nasceu o quê? E estás nos ensinando? O que é que os fariseus querem dizer com isso? Que a doutrina que Jesus está ensinando está errada. Que a doutrina que eles ensinam que está certa. Está dizendo para o ceguinho: você não tem esse negócio de que nem você nem seus pais pecaram, não. Você nasceu todo em pecado e está nos ensinando. Os fariseus agora dão ao ceguinho o título de catequista, de ensinador. O ex-cego virou um catequista, está ensinando a elite da religião e da interpretação religiosa do sistema mais consolidado da história da humanidade, as castas religiosas do Templo de Jerusalém. E para repreendê-lo, expulsaram-no do judaísmo. O ceguinho vai expulso e feliz, porque ele vai dizendo: até agora nenhum dos templos, nenhum das religiões, nenhum doador de dízimo e de oferta nos templos, nenhum que canta hinos e louvores a Deus emocionado, arrepiado e chorando, nenhum me tratou com tanta nobreza, dignidade, reverência e respeito, mesmo que eu fosse um pedidor de esmola da beira do caminho. Amém, igreja? Amém. Reage, igreja. Reage. Os títulos antigos ficaram para trás, ficaram ultrapassados. Ser fariseu, ser saduceu, ser mestre da lei, ser escriba, é tudo título caducado. Agora o cego ensina. A samaritana, a mulher do sexto marido, é catequista da cidade inteira. Uma outra ordem se inaugura. Versículo 35, você tem aí o desfecho. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe, bradem: acreditas no Filho do Homem? Espere lá. Posso fazer uma pergunta pesada? Quando você passa pelos percalços da sua vida de fé, quando você enfrenta situações em que você tem que pagar um preço alto por ter escolhido o caminho da fé, quando você experimenta também as reações, como os fariseus expulsando aquele cego, quando você enfrenta também ser exprimida e exprimido para fora, às vezes dos ciclos afetivos mais queridos que você vive, na família, na amizade, até na igreja, você passa pela sua cabeça que o que você está enfrentando, Jesus está sabendo que o que você está enfrentando é por causa dele? Ou você pensa que você está enfrentando as dificuldades que está enfrentando no seguimento de Jesus, exatamente porque Jesus não lembra mais de você? Você encara as tribulações e as provações no seguimento de Jesus
com o consolo, Ele sabe do que estou passando. Ele vai me encontrar. Na hora certa, Ele estará diante de mim. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Jesus se dá o título de Filho do Homem. Este título está no livro de Daniel, que os protestantes gostam muito de usar, que é a crítica mais violenta junto com o livro de Jó. O livro de Daniel junto com o livro de Jó são as duas críticas mais violentas à doutrina da retribuição, à teologia do mercado, à teologia do altar como balcão de negócio com Deus. Deus é fiel, tanto que eu dou é o tanto que Ele me retorna. Daniel usa o título de Filho do Homem para o Messias com o seguinte sentido: Filho do Homem significa aquele que vem do céu remir todos os homens e mulheres e levá-los à plena participação da vida em Deus. Isso é que está por trás do título Filho do Homem. Quando Jesus pergunta ao ex-cego: você acredita naquele que foi enviado para elevar você à plena participação da vida em Deus, ainda que excomungado da comunidade dos judeus? O ceguinho continua cego. Vamos ver? Versículo 36. Olhe o que ele responde. Versículo 36. Respondeu ele, brada a igreja: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Ele pergunta: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Ele ainda não enxerga plenamente com os olhos da fé. Essa cegueira ela é importante. Você trata da saúde desses olhos da fé? Você cuida desses olhos da fé? Ou, como ceguinho, já beneficiado, já enfrentou paulada por causa de Jesus, mas ainda não tem clareza de quem é Jesus? Quem é? Você é um também, que vive até hoje dentro da igreja, e de vez em quando você, em algumas situações da sua vida, de dificuldades da vida, você rodopia e perguntando: ó Senhor, quem é o Senhor? Cadê o Senhor? Onde o Senhor está? Você também é um cego que não tem a visão da fé? Acreditas no Filho do Homem? Quem é, Senhor? Versículo 37, vamos bradar juntos? Jesus disse, brada a igreja: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. No versículo 5, Jesus diz: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Agora ele diz: tu o estás vendo, eu sou a luz do mundo, eu vim para te iluminar, eu sou a luz que fala com você. Quando Jesus se apresenta assim para o cego, é o ápice da cura. Na verdade, a cura se consolida verdadeiramente agora. Vamos ver? Exclamou ele, versículo 38, brada a igreja: eu creio, Senhor. E prostou-se diante de Jesus. Eu posso pedir um exercício de vocês? Vocês topam? Você topa agora também ajoelhar-se um minutinho, 30 segundos, e dizer isso para Jesus? Ajoelhe-se como cego curado. Ajoelhe-se. Feche os olhos e repita com a mão no coração: eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Mas aumenta a minha fé.
Limpa a minha visão da fé. Limpa a minha visão de fé. Dá-me a visão da fé. Dai-me a visão de fé. Eu creio, Senhor, Eu creio, Senhor, firmemente, firmemente. Tu és o Messias, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, o Filho do Deus vivo, que veio a este mundo que veio a este mundo para regenerar para regenerar cada um de nós, cada um de nós. a mim também. A mim também. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Experimente, num tempinho de silêncio, Jesus diante de você, você ajoelhada, ajoelhado diante dele, e você amando, adorando Jesus, acolhendo Jesus como a sua luz, como a sua cura, como a sua salvação. Acolha, ame, adore Jesus. Pode sentar-se. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. O ex-cego expulso como um mestre, Jesus expulso e pregado na cruz. O ex-cego vê Jesus, crê em Jesus, prostra-se diante de Jesus, adora Jesus e segue Jesus pelo caminho. Enquanto os homens dos sistemas religiosos, os fariseus, se encerram nas trevas da própria perdição. Embora vendem-se como modelo e perfeição religiosa, não são capazes de acolher a graça, ao contrário. Não só não acolhem a graça e querem bloquear nos outros o direito dos outros receberem a graça. A verdadeira doença, a verdadeira cegueira, o verdadeiro pecado é dispensar a graça. É querer fazer de Deus um escravinho seu, disposto a reforçar a sua visão, a sua interpretação religiosa, um Deus que ajuda você a aplicar os seus preconceitos, a sua discriminação, a continuar consolidando e cimentando a sua visão errada, ambígua, contraditória, que encerra você na cegueira e ainda faz de você um cegador dos outros. Continue sua oração. Incline a sua cabeça e fale com Jesus. Peça de Jesus a graça da sua cura, da cura da visão da fé, da cura da visão, a única visão que conta, a luz que é Cristo, a luz da fé que é Cristo Jesus. Pelos prados e campinas
Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Vamos cantar? Tu és Senhor, O meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és Senhor, O meu pastor. de pé, por isso nada Em minha vida faltará, nada faltará. Estenda sua mão aqui para a cruz de Jesus. Faça o seu louvor, o seu agradecimento, por enxergar a beleza da criação com os olhos físicos, com o sentido da visão. Obrigado, Jesus. Agradeça. Agradeça pelos olhos. Agradeça pelos olhos da fé, pelos olhos do coração, que te dá visão muito mais ampla, muito mais plena, e não te encerra em doutrinas mortas, em compreensões atrofiadas. Agradeça a visão da fé, a amplidão que o Senhor te dá. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos, te adoramos, te glorificamos. Somos todos ex-cegos, sempre curados pelo Senhor. Obrigado, Jesus. Amém, Senhor. E manifeste este fervor, desejando a paz de Jesus para quem está do seu lado. Saudai-vos. Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida Faltará. Tu és Elevando as mãos, o meu pastor, por isso nada, por isso nada em minha vida faltará, nada faltará. e professemos